Milionário fica chocado ao descobrir que mendigos tentaram vender filhote. Era uma manhã quente em São Paulo. O sol brilhava intensamente, refletindo nos arranha-céus e transformando o asfalto quente em um mar de luz. Lucas, um milionário de 30 e poucos anos, caminhava pelas ruas da sua metrópole, onde o luxo de lojas de grife relucia, enquanto à sombra delas a pobreza se aglomerava. Ele sempre se sentiu distante da realidade ao seu redor, preso em uma bolha dourada, alheio às dificuldades que martelavam a vida de outros. Mas, naquele dia, algo o fez parar. Diante dele, um grupo de moradores de rua tentava atrair a atenção de transeuntes apressados, suas mãos estendidas em busca de compaixão. O que chamou a atenção de Lucas foi um pequeno filhote de cachorro, com olhos grandes e tristes que pareciam implorar por um lar. "Ajude-nos a sobreviver", diziam os rostos desgastados pela vida dura. O coração de Lucas disparou. Ele achava que era só mais uma cena mal-moon, mas havia algo mais ali. Uma conexão inexplicável que o levou a se aproximar. R$ 70, disse um dos moradores de rua, seu olhar profundo e desesperado. O filhote, com um tom de marrom desgastado e manchas brancas, moveu-se timidamente. Era ali a imagem da inocência pura, uma centelha de esperança em meio à escuridão. Lucas não conseguiu resistir. Ele sentiu um nó na garganta. Mas enquanto fazia a pergunta mais simples, por que vendem? Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar. Ele é filho de um cachorro que já foi da sua família, disse uma mulher chamada Sofia, que parecia carregar o mundo nas costas. Seus olhos eram como janelas para uma dor profunda. Lucas ficou paralisado. Lembranças antigas começaram a ressurgir. Memórias de um labrador dourado que ele adorava quando era criança, perdido em circunstâncias que ainda o assombravam. E agora ali estava um pedaço de sua história, frágil e puro, pedindo ajuda. A conversa rápida com Sofia fez seu mundo confortável parecer agora sufocante. Ela contou que o pai do filhote havia desaparecido em um incêndio e seu coração se partiu ao afirmar que eles eram a última esperança de não apenas salvar a vida do animal, mas de conceder algo mais. Dignidade, talvez. Justo na hora, um grupo de homens com olhares ameaçadores passou ao redor. Lucas percebeu que aquela situação era mais do que parecia. Eles estavam sendo observados. Enquanto a tensão aumentava, ele percebeu que tudo em que acreditava estava sendo questionado. Um milionário, enfrentando a realidade crua de quem sempre ignorou. Sofia não era apenas uma moradora de rua. Ela era um símbolo de desafios maiores, de uma luta que Lucas nunca tinha conhecido. Ele estava prestes a entrar em um dilema profundo: proteger o filhote Sofia sem comprometer sua segurança. A gangue à espreita não parecia apenas uma ameaça. Era um aviso sombrio de que ele estava se metendo em águas perigosas. Corpos se moviam apressadamente ao seu redor, mas o mundo parecia girar devagar. Como ele poderia fazer uma escolha em meio a tanta confusão? Ali, com o filhote nos braços e Sofia ao seu lado, Lucas sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava decidir rapidamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O filhote ainda tremia em seus braços. A urgência tomava conta dele. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar. Saiam da frente! Uma mulher no meio da multidão empurrou os corpos e a gangue que cercava o grupo de moradores de rua avançou. O coração de Lucas disparou. A adrenalina misturava-se ao medo. Ele precisava proteger Sofia e o filhote. Vamos! Precisa sair daqui! Lucas disse, puxando Sofia pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, a mulher que gritou apareceu diante deles novamente, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Vocês não deveriam estar aqui! Ela gritou em pânico. Esses caras são perigosos! Por que vocês estão vendendo o filhote? O que está acontecendo aqui? Lucas questionou, a preocupação pesando em sua voz. Sofia olhou para a mulher, depois para Lucas, como se uma revelação estivesse prestes a sair. Por que precisamos da grana? Mas isso não é o pior. Ela gaguejou. A mulher se aproximou mais, quase queimando com a urgência do momento. Vocês não estão entendendo. O cachorro, ele é mais do que um simples filhote. Ele tem um passado. Lucas não tinha tempo para entender. O grupo da gangue se aproximava. Seus olhares se tornavam cada vez mais ameaçadores. O que você quer dizer com um passado? Lucas insistiu, o sentimento de pânico se expandindo. Ele é da linhagem dos cães de luta. Os caras estão atrás dele, gritou a mulher. E agora que viram que ele está aqui, vão fazer de tudo para pegá-lo. As palavras dela eram como um soco no estômago. O que havia se tornado uma simples compra de um filhote agora se transformava em algo muito mais sério. A visão de um dos membros da gangue se distorcendo em um sorriso sádico fez Lucas estremecer. Era um risco, uma decisão que poderia colocá-los todos em perigo. No entanto, o instinto de proteção falou tão alto que Lucas apertou o filhote em seus braços. O olhar do animal, tão inocente, lembrava-o da infância, como um eco distante de outra vida que ele havia deixado para trás. Precisamos ir agora! Lucas gritou, puxando Sofia, mas ao mesmo tempo odiando a perspectiva do que estava fazendo. A revelação do filhote o envolveu em uma espiral confusa de emoções. Como poderia ele escolher levar o cachorro, sabendo que poderia estar colocando todos em perigo? Espera! O que você vai fazer com ele? Sofia o interrompeu, sua voz rouca evidenciando a dor da escolha. Lucas hesitou, fissurado pelos olhos dela, que transbordavam esperança e desespero. Eu tenho que salvá-lo, ele respondeu, mas a incerteza marcava cada sílaba. Uma pressão esmagadora emergia de seu estômago. Mas quem era ele para decidir o destino de uma vida? Ao redor, a multidão seguia seu ritmo frenético. Mas para Lucas, tudo girava devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Entre gritos e empurrões, ele viu um jovem se aproximando, gritando que estava ali para ajudar. Confie em mim, eu conheço um lugar, é seguro. Que-se o jovem? E Lucas percebeu o brilho de esperança em seus olhos. Mas a gangue se aproximava, e ele sabia que precisava decidir. Uma escolha, um sacrifício. Vamos! Lucas gritou, começando a correr. Mas o que ele não sabia é que os olhos da gangue não estavam apenas no filhote. Havia um segredo ainda mais profundo. Algo que se entrelaçava entre seu passado e o cachorro nas suas mãos.
e ele estava prestes a descobrir. Lucas começou a correr. O filhote tremendo em seus braços. A urgência batia forte em seu peito. Suas pernas se moviam quase sozinhas. Mas ao olhar para trás, viu a mulher desconhecida gritando. E um medo gelado o paralisou. A gangue se aproximava e o tempo parecia estar escorrendo pelos dedos. Você não conhece a verdade, gritou a mulher, agora mais perto, quase desesperada. Ele não é só um filhote. Ele é a chave para algo maior. Eles não estão atrás dele apenas por causa da linhagem. Ele carrega uma marca. Uma marca? Repetiu Lucas, parando por um segundo. A mulher se inclinou em sua direção, seus olhos cheios de lágrimas. É uma marca que identifica um passado sombrio. Eles vão fazer de tudo para pegá-lo. E vocês estão todos em perigo. Ele pertence a uma linhagem que... Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão de som cortou o ar. Tiro! O coração de Lucas quase parou. Ele virou-se abruptamente. Viu um dos membros da gangue sacar uma arma. Seu olhar sombrio disparado para eles. A adrenalina disparou. Corre! Lucas gritou para Sofia, puxando-a mais perto. Mas o pânico tomou conta. Seguir em frente ou voltar e enfrentar o homem armado? O som da multidão ao redor parecia ser de outro mundo, apressado e indiferente. Pessoas corriam, gritos se misturavam, e a cena ficou conflitante. Cada batida do coração de Lucas parecia ecoar um ritmo de medo e confusão. Sofia olhou para Lucas, os olhos arregalados, e ele percebeu que a dúvida tomou conta dela também. E se não for só isso? Ela perguntou, lutando para alcançar seu olhar. Mas não havia tempo para essas questões. A gangue estava sobre eles. Quando Lucas decidiu que não podia mais hesitar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo, seguido por uma fumaça espessa, subiu do chão. Ele não viu de onde vinha, mas o caos da multidão se intensificou. A confusão aumentou e as pessoas começaram a empurrar e gritar. Lucas apertou o filhote, sentindo-o se contorcer de medo. E então, emergindo da fumaça, uma figura apareceu. Um homem, rosto severo e cativante, que Lucas reconheceu. Ele havia visto aquele homem antes, em fotografias antigas, quando era apenas uma criança. Era o tio que havia desaparecido misteriosamente. Um membro de uma organização obscura relacionada a lutas de cães. Lucas, o homem gritou, eu estou aqui para proteger você. O filhote é mais importante do que você imagina. Venha comigo. Lucas congelou. Isso não podia ser real. Seu tio, um estranho que ele associava a segredos e mistérios, agora surgindo no meio da confusão? Seus sentimentos estavam em um turbilhão. A raiva e a traição se misturavam com a esperança. Você está mentindo! Como você sabe sobre ele? Há muito mais em jogo do que você sabe. Eles querem o cachorro por outra razão. E eu? Eu sou a única chance de vocês escaparem. O homem fez um gesto com a mão, chamando Lucas e Sofia, com um olhar determinado. Mas a gangue não parecia disposta a deixá-los escapar. Um dos caras da gangue avançou furioso, e Lucas teve um impulso de proteção. Ele não sabia em quem confiar. O passado que pensava estar esquecido, agora zunindo como um eco. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? Qual era a verdadeira conexão entre ele, seu tio e aquele filhote? Vamos, rápido! O homem insistiu, enquanto a realidade se tornava cada vez mais estranha. Desesperado, Lucas segurou Sofia e o filhote.
Mas o que deveria ser uma fuga só levantava mais perguntas. O que os aguardava a seguir? O que eles realmente escondiam? Aquele filhote poderia ser a chave para algo muito mais profundo e perigoso do que poderia imaginar. Confia em mim! Gritou o homem, mas a dúvida queimava dentro de Lucas. Como poderia ele confiar em alguém que havia sido parte de um mistério sombrio por tanto tempo? A escolha estava finalmente diante dele. O que ele realmente estava disposto a arriscar? E a fumaça ao redor deles não era apenas poluição, mas maneira de encobrir verdades que poderiam mudar tudo. E ali, no centro daquela confusão, a linha entre perseguido e perseguidor se tornava cada vez mais tênue. A corrida pela verdade havia começado, mas qual seria o custo? Lucas estava paralisado. O homem, com seu olhar intenso, parecia carregar um pedaço de seu passado que ele nem sabia que estava ausente. Mas ele não tinha tempo para pensar. A gangue se aproximava e um novo dilema se formava em sua mente. O que eram aquelas marcas? E quais segredos seu tio guardava? "Vamos logo!" gritou o homem. Mas a presença dele parecia mais uma sombra do que uma solução. Lucas hesitou, sem saber se deveria confiar ou correr. A pressão se acumulava como um peso insuportável em seus ombros. Ele queria proteger o filhote, Sofia, e, acima de tudo, a si mesmo. Então, um novo tiro cortou o ar. O som ecoou como um tambor de guerra e fez o coração de Lucas disparar. Ele se virou lentamente e, através da fumaça, viu um dos membros da gangue cair ao chão. Sangue! Uma pancada surda e aterradora. A multidão gritou, mas tudo parecia distante, como se o mundo estivesse jurando em uma nova dimensão. Você não pode confiar nele. As palavras da mulher desconhecida ecoaram na mente de Lucas. A confusão crescia. O homem que ele conhecia como seu tio não era apenas uma figura do passado. Ele era um estranho agora. E aquele tiro? O que significava para eles? "Orra, agora!" o homem gritou. Mas Lucas estava preso em um conflito interno. Algo não fazia sentido. Ele começou a correr, puxando Sofia e segurando-o. Filhote com toda a força. Mas o que era mais assustador? O perigo que se aproximava? Ou a possibilidade de que aquela figura que parecia salvá-los fosse, na verdade, a maior ameaça? De repente, uma explosão de luz ofuscou seus olhos. Uma van preta apareceu do nada e as portas se abriram como garras prontas para agarrá-los. "Entrem!" Uma voz rouca e familiar fez Lucas estremecer. Era seu irmão, Pedro, que ele pensava estar em uma cidade distante, com a vida arranjada. A traição cortava como uma faca. O que ele estava fazendo ali? Por que estava misturado a tudo isso? Ele nunca soube que Pedro estivesse envolvido em algo tão obscuro. "Você me abandonou, Lucas. Agora é a sua chance de se juntar a mim." A insistência de Pedro era uma mistura de raiva e apelo, enquanto a gangue se aproximava ainda mais. Sofia, desesperada, olhou para Lucas. "A gente não pode ir com ele! É perigoso!" Mas as opções se esgotavam. O medo de ficar paralisou Lucas, e a dúvida carcomia seu coração. Ele se lembrava da infância, das promessas de proteção e segurança. Mas agora, tudo parecia uma ilusão. Os olhos de Pedro brilhavam com um tipo de excitação que Lucas nunca viu antes. Por que ele estava tão ansioso para levá-los? Era um resgate? Ou um trunfo em um jogo muito maior do que ele compreendia? E o filhote? O que ele realmente representava nas mãos da gangue e na família? Sem pensar, Lucas tomou uma decisão. "Entramos!"
gritou, puxando Sofia e o filhote em direção à van. Mas quando ele virou, viu o olhar do homem que se dizia seu tio. A expressão dele era uma mistura de raiva e desespero. O que ele tinha a ver com toda essa história? Lucas percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam espalhadas, mas a verdadeira imagem era nebulosa e ameaçadora. Naquele momento, ele sentiu a conexão. Seu passado, o filhote, a gangue, seu irmão. Tudo cravado por segredos que poderiam desmoronar qualquer ideia de família que ele tinha. A van acelerou e ele olhou pela janela, vendo o caos do lado de fora. O mundo estava em ruínas, mas dentro da van, uma nova batalha estava apenas começando. Você não sabe a verdade, Lucas. A voz do tio ecoou uma última vez, antes de desaparecer na fumaça. O que significava aquilo? Qual era a verdade que ele ainda não conhecia? Cada segundo que passava, sentia que a vida que ele pensou que conhecia estava desmoronando. E mais segredos estavam prestes a ser revelados. O que mais ele estava prestes a descobrir? Lucas estava paralisado. A van acelerou e a visão do homem que dizia ser seu tio vadeava por sua mente. Ele tinha tantas perguntas, mas havia pouco tempo. Cada batida do coração ecoava de forma ensurdecedora em seus ouvidos. O caos ao redor parecia um filme distorcido. As pessoas gritavam e a gangue ainda estava à espreita. Ele olhou para Sofia, suas mãos tremendo ao segurar o filhote que ainda estava agitado. Quando finalmente decidiram entrar na van, uma parte de Lucas sentia que estava cavando sua própria cova. Essa não é uma boa ideia, pensou. O que havia de tão importante naqueles momentos decisivos? Tudo pessoal estava em perigo. Os olhos de Pedro estavam fixos neles. Mas havia algo estranho no ar. A conexão familiar que antes deveria ser reconfortante, agora parecia uma armadilha. Você não sabe o que está acontecendo, Lucas. Você ainda não entende, gritou Pedro, enquanto ele rapidamente fechava a porta da van. Um ruído ensurdecedor se seguiu, como se estivessem a passos de uma tempestade. A adrenalina enchia a van, mas a atmosfera estava carregada de segredos, como se o ar estivesse pesado como algo obscuro. Eu só quero saber a verdade! Lucas retrucou, sentindo que o pânico e a desconfiança estavam prestes a explodir. Sofia, ainda segurando firme o filhote, lançou um olhar para Lucas. O que mais eles estavam escondendo? Ele percebeu que ela também não tinha certeza do que fazer, e isso o deixava nervoso. Ele olhou para a janela. O cenário urbano estava se afastando rapidamente, absorvendo-se na poluição e na adrenalina. A cidade que ele conhecia parecia estar a quilômetros de distância, e cada instante se tornava mais pressurizado. Então, a van fez uma parada brusca. Um tiro cortou o ar novamente, e Lucas virou-se, assustado. O que é que está acontecendo? Gritou. Os olhos de seu tio se arregalaram, mas foi Pedro quem respondeu. Eles estão atrás de nós. A van estava cercada. Ele viu a sombra de um homem na calçada, um sorriso maligno estampado em seu rosto. Lucas reconheceu aquele homem. Ele era uma figura de pesadelo do passado, alguém que seu próprio tio lhe dissera para evitar. Você não pode escapar, Lucas. É tudo sobre o filhote! Lembre-se de quem ele realmente é! Gritou o homem de fora, sua voz ressoando como um eco sinistro. O coração de Lucas quase parou. O que ele queria dizer?
Havia algo a mais, algo em relação à linhagem do cachorro, que ninguém havia revelado. Não eram apenas lutas de cães. Ele olhou para o filhote, que agora estava apavorado nos braços de Sofia. Você tá brincando comigo? Gritou Lucas, o nervosismo se transformando em pura desespero. Não! Isso é sério! Pedro replicou. A urgência em seu tom era palpável. Você precisa entender. O cachorro é o receptor. Ele liga todos nós à verdadeira linhagem que estava empurrando a nossa família para fora. A única maneira de escapar é... Antes que ele terminasse, a porta da van se abriu com um bate. E o que aconteceu em seguida fez tudo se despedaçar. Do lado de fora, o homem que Lucas conheceu do passado se lançou para dentro da van, puxando Pedro para fora com uma força impressionante. Você nunca deveria ter voltado, Pedro. A verdade precisa ser exposta. Lucas assistiu em horror o que parecia ser um reencontro sombrio. O que está acontecendo? Ele gritou novamente, mas no fundo sabia que o jogo do passado estava prestes a se desenrolar de maneiras impensáveis. Uma traição, um segredo. O filhote começou a uivar e a gangue estava mais próxima, atraída pela confusão. Pedro, não se envolva! Gritou Sofia, enquanto Lucas paralisava, sentindo que a tensão se tornava insuportável. O olhar de seu tio e Pedro, numa dança de revelações, tinha um peso de consequências que Lucas não poderia compreender ainda. Eu fiz uma escolha errada, mas o filhote é nossa única chance, disse Pedro antes de ser empurrado de volta para a van, machucado, mas com um brilho inexplicável nos olhos. Você precisa descobrir a verdade, Lucas! E no instante seguinte, uma explosão de luz iluminou a cena. Tudo tornou-se branco e ensurdecedor. Lucas sentiu seu coração disparar. O mundo à sua volta se fragmentou em milissegundos. Quando ele recuperou a visão, a van estava vazia e ele estava sozinho com o filhote. Desesperado, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que diabos aconteceu com Pedro? Essa reviravolta deixou Lucas paralisado e ele percebeu a verdadeira essência do que estava em jogo. Ele estava preso em um ciclo de traições, segredos e uma responsabilidade que poderia dissolver não apenas seu passado, mas o futuro também. E o filhote, com suas origens obscuras, agora era a única conexão com tudo o que ele sabia. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Lucas estava paralisado. A van estava vazia. Um eco de gritos perdidos no ar. Ele estava sozinho com o filhote, tremendo em seus braços. O coração batia rápido e a mente se encheu de perguntas. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com seu tio? Os ecos da confusão fora da van pareciam distantes, mas a pressão dentro dele aumentava. Calma, Lucas. Você tem que pensar. Sussurrou para si mesmo. Ele precisava de um plano, de um jeito de escapar desse pesadelo. Mas algo nele se movia, um sentimento de urgência quase palpável. Olhou para o filhote, enrolado em seu casaco, com os olhos grandes e assustados. Não se preocupe, vamos sair dessa, prometeu, mesmo sem saber como. E então, do nada, o filhote começou a rosnar. Foi um som baixo, quase como um aviso. Lucas virou-se rapidamente e um medo gelado percorreu sua espinha. Olhando pela janela, ele viu a figura de um homem se aproximando. Um homem que ele reconhecia bem. Era o líder da gangue. Os olhos do cara estavam fixos na rã, e um sorriso maligno se espalhou em seu rosto.
Eu já sabia que você ia aparecer, Lucas. Onde você pensa que vai? Ele gritou, fazendo o coração de Lucas descer para o chão. Eles estão vindo! Eles estão vindo! O filhote latiu com força e o som fez com que Lucas saltasse. Ele agarrou o animal com mais força, sentindo o corpo do cachorro vibrar de medo. Algo estava prestes a acontecer. E então, como se o universo tivesse conspirado contra ele, a porta da van se abriu com um baque ensurdecedor. Lucas não estava preparado para o que viu. Era seu pai. Não era o homem que ele conhecia, era uma versão mais dura, mais cruel. O rosto dele estava marcado pela raiva e seu olhar era de um homem decidido. Você sempre foi um problema, Lucas. Sempre. Uma parte de Lucas não conseguia acreditar, mas outra parte sabia que as palavras eram reais. Os anos de separação, de dor, tudo aquilo se concentrava naquele momento. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou quase em desespero. Why now? A tensão na van se intensificava. Você está do lado de quem? Ele perguntou, a voz embargada. Eu venho para te salvar, disse o pai, mas a palavra não parecia certa. O filhote precisa ser entregue a quem realmente merece. Ele olhou para o cachorro nos braços de Lucas e riu. Você não entende, não é? O filhote é de um valor muito maior do que imagina. As palavras dele eram um soco no estômago. O que significava aquilo? O que tinha de tão especial naquele cachorro? Lucas sentiu o coração disparar de novo. O olhar do pai era intenso e uma sombra de algo muito maior pairava sobre eles. Ele é a linha que conecta. Tudo! O pai continuou. Você não pode me impedir. Isso não é só sobre nós. Que isso significa? O que está acontecendo? Lucas estava preso entre a lealdade à família e a necessidade de proteger o filhote. A gangue estava lá fora. Um verdadeiro campo de batalha se preparava. E ele era um peão sem resposta. O sorriso do pai era uma mistura de orgulho e desdém. O filhote uivou de novo e Lucas apertou a criatura no peito, sentindo a quentura do corpo contra o seu. O tempo parecia voltar a girar. O que ele estava pronto para perder. A confiança, o amor, tudo estava se despedaçando. E enquanto olhava para o pai, Lucas percebeu que a história que ele conhecia estava para mudar. Você vai me ajudar ou vai ficar aí parado? O pai exigiu, um tom autoritário na voz. Faz parte do legado, somos mais do que você imagina. As últimas palavras ecoaram, cercando Lucas como se fossem um grilhão. Ele se deu conta de que estava em uma escolha entre família e o que era certo. E dentro de si, Lucas soube. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Essa era a verdade que ele precisava entender. O filhote não era apenas um cachorro. Era a chave para algo muito maior do que todas as mentiras que cercavam sua família. Ele se virou e, antes que pudesse pensar, disparou para fora da van. O choque na cara do pai e o rugido da gangue atrás dele foram música para seus ouvidos. Todos vocês vão se arrepender, gritou. Não apenas para eles, mas para si mesmo. Ele havia tomado uma decisão. E agora, com o filhote em seus braços, o que ainda tinha a perder estava prestes a ser revelado. Lucas se lançou para fora da van, o coração batendo rápido no peito, enquanto o filhote tremia em seus braços. O olhar de seu pai o seguia, e a consciência de que estava a poucos passos de uma linha que não podia voltar a cruzar aumentava. A gangue estava se aproximando, seus rostos ferozes como predadores prontos para atacar. Corre!
Não olha para trás! Gritou ele, sabendo que cada segundo contava. O barulho das pessoas correndo e os gritos misturados ao som de tiros reverberavam em sua cabeça. Ele não tinha um plano, mas sabia que precisava se manter em movimento. O filhote estava quente e pequeno em seu colo, um símbolo de esperança que não podia deixar escapar. Ao olhar para trás uma última vez, notou seu pai sendo puxado para fora da van. A expressão no rosto dele era um híbrido de raiva e desespero. E então, do nada, um estrondo. Algo explodiu do lado da rua. Uma onda de choque que fez Lucas quase perder o equilíbrio. A fumaça subiu, cobrindo tudo ao redor, como um manto denso. Ele cobriu o rosto com o braço, sem saber se deveria continuar correndo ou se esconder. O que era aquilo? O caos crescia a cada segundo. Ele viu sombra se movendo na fumaça, figuras emergindo, e uma delas era seu tio. "Lucas, aqui!" ele gritou, com um olhar que combinava urgência e desespero. Lucas ficou paralisado ante a rodopiante confusão. O que mais estava acontecendo? O que se desenrolava além da própria gangue? As emoções bombardeavam sua mente. Um turbilhão que fazia seu coração disparar ainda mais. "Vai! O filhote é a chave!" O Kyu gesticulou freneticamente, mas havia algo em seu olhar que fez Lucas hesitar. Como ele sabia o que realmente estava em jogo? E então, no meio do barulho, uma verdade incômoda apareceu em sua mente como um relâmpago. O que o filhote significava? Com um salto, Lucas correu para o lado do tio. O filhote ainda apertado contra seu peito. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre esse cachorro?" A pergunta saiu como uma descarga elétrica. "No momento errado, não é hora. Precisamos sair!" Seu tio respondeu. Mas Lucas percebeu algo nos olhos dele. Havia um medo e um segredo que ele não conseguia esconder. E então, antes que pudesse processar, uma explosão. Que luz surgiu atrás deles? Lucas virou-se e o mundo ao seu redor pareceu girar. O que quer que estivesse acontecendo parecia decidido a engoli-lo. E em uma fração de segundo, uma figura apareceu. Era Pedro, seu irmão. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher que Lucas reconhecia da sua infância. A mulher que dizia ser sua mãe, mas que ele soube, muitos anos depois, ter fugido de casa e desaparecido. Os olhos dela estavam cheios de dor, e mais do que nunca, ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Você não deveria estar aqui!" Lucas exclamou, a confusão inundando seus pensamentos. "O que está acontecendo? Por quê? Você voltou agora?" "Porque tudo parte do plano, Lucas. O cachorro, ele é ligação entre nós." A mulher disse, as palavras soando carregadas de um mistério insondável. As peças estavam se juntando, e em um instante, Lucas entendeu. O filhote, sua família, a gangue. Tudo isso era uma teia tecida por algo muito maior. O que ele realmente não sabia sobre si mesmo? A verdade estava lá, apenas esperando para ser descoberta. Mas então, uma série de tiros ecoou, e tudo se transformou em um frenesi. "Corra!" ele gritou, puxando o filhote perto de si. O que mais poderia acontecer? A palavra família agora carregava um peso ainda maior, uma pressão que parecia inquebrantável. Enquanto corria, suas mãos tremiam. O que o esperava na próxima esquina? A realidade que conhecia estava se esfacelando. As verdades estavam se entrelaçando em um jogo mortal. E enquanto buscava um caminho, a única coisa que ele sabia era que tinha que encontrar a verdade, independentemente do custo. E a cada passo que dava, a questão se tornava mais clara. Quem era ele realmente? E mais importante, o que o filhote significava para seu futuro, que agora parecia envolto em sombras? Lucas se lançou para fora da van.
desorientado, com o filhote apertado contra o peito. O caos ao seu redor estava num nível que ele nunca havia imaginado. Pessoas gritavam. A gangue estava se aproximando e seu coração batia como um tambor descompassado. Naquela confusão, um pensamento ecoava em sua mente. Ele precisava ficar vivo. Precisava ficar junto do cachorro. Ele avistou Sofia, a expressão dela misturando medo e determinação. "Lucas, aqui!" Ela gesticulou, correndo em direção a um beco estreito. Lucas a seguia, dando um último olhar de relance para o pai. A figura dele se perdia entre a fumaça e os gritos. O que estava acontecendo? "Vamos rápido!" Sofia gritou, puxando-o. Mas ao entrar no beco, uma sombra se projetou à frente. Era seu tio. O olhar dele estava furioso, a respiração pesada. "Você não devia ter saído da van", ele disse com a voz carregada de raiva e preocupação. "Não mais segurança que você procura, Lucas. É um abismo." Lucas parou. O que ele estava tentando dizer? O filhote começou a rosnar novamente, como se percebesse algo que ninguém mais notava. "O que você está escondendo?" Lucas indagou, a tensão pulsando entre eles. "Você ainda não entende o quão perigoso isso é. A linhagem do cachorro." Começou seu tio, mas foi interrompido por um grito agudo. "Lucas! Cuidado!" Sofia apontou para a entrada do beco. A gangue estava ali, mais próxima do que eles pensavam. Estavam cercados. A adrenalina subiu e Lucas sentiu o aperto do medo se transformar em um impulso. Eles precisavam se mover. Ele começou a correr, puxando Sofia pela mão. Mas quando olhou para trás, viu seu tio se mover em direção à gangue. "Você vai se arrepender disso!" Ele gritou para eles. Um choque percorreu o corpo de Lucas. O que estava acontecendo? "Não, tio, volta!" Lucas gritou, mas era tarde demais. Seu tio avançou, enfrentando os homens armados. Lucas estava paralisado. A situação tomava rumos inesperados. E então, um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor. O coração de Lucas parou por um segundo e ele viu seu tio cair ao chão, o sangue começando a manchar o asfalto. "Não!" ele gritou. O corpo dele se moveu como um instinto, mas Sofia segurou seu braço, os olhos arregalados. "Vamos, não podemos ficar aqui!" Ela puxou Lucas, mas ele estava bloqueado por um turbilhão de emoções. Seu tio, um homem atormentado por segredos, agora estava caindo na batalha. A luta de décadas se desenrolando em um breve momento de horror. Mas antes que Lucas pudesse processar, algo mais aconteceu. O filhote começou a brilhar, literalmente. A luz emanando dele girou no ar, ofuscando os olhos de Lucas e de Sofia. Com um movimento mágico, parou o tempo ao redor. Tudo ficou em câmera lenta. O filhote, apertado entre os dedos de Lucas, parecia carregar o peso de um antigo fardo. As sombras da gangue pararam, o terror em seus olhos. Pedro, do outro lado, estava paralisado com a boca aberta, observando a transformação. E então, entre a confusão, uma voz ecoou na mente de Lucas. "A linhagem é mais do que você imagina. O sangue, a família. O que você vai escolher?" Ele reconheceu a voz. Era a mulher que dizia ser sua mãe. Seu coração disparou. A verdade estava uma camada mais profunda, escondida sob a superfície. O filhote era a chave de um legado que poderia desmoronar tudo o que ele pensava saber sobre sua família. E no meio da luz, Lucas ficou em choque. O que mais havia escondido sobre si mesmo?
o que aquilo realmente significava. E então, com a luz pulsando ao redor, ele sentiu o filhote tremer nos braços. O que ele faria agora? Como lidaria com essa nova reviravolta devastadora que poderia mudar tudo? O que estava prestes a ser revelado? A luz brilhava em torno de Lucas, como se o filhote estivesse emitindo uma energia própria. Ele estava paralisado, a pele arrepiada. O que era aquela luz? O que o filhote realmente significava? Ele nunca havia imaginado que pudesse ser parte de algo tão grandioso e aterrorizante. O tempo parecia parar enquanto ele tentava processar tudo ao seu redor. Os olhares da gangue, os ecos da batalha, tudo isso pareciam distantes, como em um sonho sombrio. Então a fumaça começou a se dissipar e com ela uma figura familiar surgiu. Era sua mãe! O coração de Lucas disparou. Como ela pôde aparecer agora? Ele sentiu seu estômago revirar. Mãe? Você é real? Ele mal conseguia acreditar no que via. E a imagem dela se aproximando foi como um soco no estômago. Eu sempre estive aqui, Lucas. Sempre! Ela respondeu. Mas havia uma tristeza na voz dela que o fez sentir como se seu mundo estivesse desmoronando. O filhote, ele é mais do que você pode imaginar. Ele é a chave pra tudo. Pra quê? Pra essa loucura? Pra gangue? Pra o que tá acontecendo? O desespero o fez levantar a voz. Ele estava farto de segredos. Por que você nunca me disse a verdade? Os olhos dela se encheram de lágrimas e Lucas se lembrou de todas as noites em que ela não esteve lá, de como sempre ficaram faltando peças. Sua mãe respirou fundo e, em um momento de clareza, ela começou a explicar. A linhagem do filhote, ela é antiga. Ele carrega um legado, um poder que alguém costurando uma teia de mentiras quer recuperar. E eu? Eu sou a razão pela qual estamos sendo atacados. Os sons da gangue vieram à tona. E em um movimento brusco, o clima mudou. Lucas viu um dos homens da gangue mirar suas armas na direção deles com um sorriso cruel. Era hora de agir. A adrenalina pulsou em suas veias. Pois bem, eu não deixarei que façam mal a ele. Ele gritou, apertando o filhote próximo ao peito. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. A luz ao redor deles começou a brilhar intensamente. E Lucas sentiu uma conexão indescritível com o filhote. E então, como uma corrente elétrica, uma onda de emoção e poder emanou do cachorro, fazendo com que todos parassem. Era como se um campo magnético tivesse se formado entre eles e a gangue. Não! O que você fez? Um dos gangsters gritou, os olhos arregalados. Ele começou a recuar e a cena ficou ainda mais surreal. As sombras ganhavam vida, girando como se o universo estivesse se dividindo em dois. E foi nesse momento que tudo mudou. Do filhote, uma projeção surgiu, uma visão de seu passado, de sua família e de uma conexão perdida. Ele viu sua mãe, mais jovem, em meio a uma cerimônia, segurando um objeto brilhante. Lucas sentiu como se as peças estivessem se encaixando, mas também como se estivesse sendo puxado para dentro de um abismo. Durante aquele momento, algo inesperado aconteceu. A mulher, que até então parecia um elo perdido, revelou a verdade mais devastadora de todas. Lucas, você não é apenas meu filho. Você é o sucessor de uma linhagem antiga que deve proteger o legado desse cachorro. Você é um protetor e o filhote é a chave para tudo. As palavras dela cortaram Lucas como uma lâmina. Ele não conseguia processar,
Mas enquanto ele tentava, uma pergunta surgiu. O que isso significa para mim? Para nós? E antes que pudesse receber respostas, um estrondo aterrador interrompeu a conexão. A gangue, sentindo o impacto da luz, começou a reagir. E Lucas e sua mãe começaram a tremer. As verdades que ele pensou conhecer estavam se desfazendo. A escolha estava diante dele: aceitar esse novo mundo ou lutar contra tudo que sempre soube. Ele ficou paralisado, a mente confusa. Enquanto a figura do filhote brilhava cada vez mais, o que faria agora? As consequências dessa revelação ecoariam pelo resto de sua vida. A luz ao redor de Lucas piscava e o filhote em seus braços brilhava como um pequeno astro. O medo e a incerteza pulsam na atmosfera, mas algo dentro dele se acendeu. Ali, no meio de confusão e dor, ele percebeu a verdade. Não estava sozinho. A força da família, mesmo nas sombras, se manifestava. Com um profundo fôlego, ele olhou para sua mãe, os olhos dela cheios de dor e coragem. "O que você quer que eu faça?" Ele implorou, a voz firme. "Proteja-o, Lucas. Ele é o futuro. Ele é a chave para quebrar esse ciclo." A mãe respondeu, e o desespero do passado parecia convergir naquele momento. O poder do filhote crescia. Em um movimento rápido, Lucas se aproximou da gangue com determinação. Não tinha mais medo. "Vocês não vão levá-lo!" bradou, a adrenalina queimando nas veias. A gangue hesitou, visivelmente intimidada pela luz que emanava do animal. O líder encarou Lucas, e por um instante, tudo se tornou silencioso. O mundo girava, mas eles estavam parados. "É só um cachorro!" um dos homens gritou, mas a insegurança em sua voz traía seu pânico. O brilho do filhote aumentou, iluminando o bico como se estivesse revelando a verdade oculta. Lucas, impulsionado pela fé inabalável de sua mãe, sentiu uma onda de poder crescendo dentro de si, uma força ancestral que se despertou. Ele avançou. "Não sou só eu. Estamos juntos, e não vou deixar vocês machucarem ninguém." As palavras estavam carregadas de um fervor que quase o surpreendeu. E com essa força, ele ergueu o filhote, e a luz atingiu os rostos dos homens da gangue como um farol, forçando-os a recuar. A violência que até então pesava no ar começou a se dissipar. E, para a surpresa de todos, o filhote começou a brilhar como um sol, e uma onda de energia o envolveu. Algo começou a acontecer. A gangue, envolta pela luz, ficou paralisada, seus rostos se distorcendo em puro terror. "Não! O que é isso?" gritaram, enquanto a luz os envolvia em um redemoinho vibrante. Lucas sentiu a confirmação de sua escolha. Ele estava fazendo a coisa certa. O legado da família não era um peso, mas uma luz que poderia alcançar muitos. Enquanto a gangue se afastava, sua mãe se aproximou dele, lágrimas nos olhos, e ele percebeu que o que haviam passado juntos finalmente dava frutos. "Você é um protetor, Lucas. Agora, melhor do que nunca", ela disse, abraçando-o. Sofia, à sua esquerda, sorriu, o alívio sendo palpável. "Vamos, Lucas. É hora de escapar." Eles correram para longe daquele beco. A luz ainda reluzindo ao redor do filhote, que agora se aquietou em seus braços. Os sons da rua retornaram, o caos se dissipando. Lucas olhou para o horizonte, sentindo que a batalha ainda não estava ganha. Mas a esperança resplandecia como nunca.
E ele sabia que aquela não era o fim, mas apenas o começo. Enquanto caminhavam, seus pensamentos fervilhavam. O que mais o aguardava? E o filhote? Ele era o elo que conectava tudo. A verdade estava emergindo. Mas uma coisa ficou clara. Ele não estava mais sozinho. A cena se desvanecia e o futuro agora iluminava novos caminhos. Entre o medo e a luz surgia uma nova jornada. O quê? Chega depois! O que mais eles desconheciam juntos? E se você quer fazer parte dessas revelações, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Vamos juntos nessa jornada e não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Você precisa fazer parte disso.